o que a galera deve estar se perguntando há um tempão já que tá assistindo a gente é o seguinte: qual era o método de vocês, a rotina de vocês? Que primeiro veio o Gustavo, aí depois ele passou pra Natasha. O que tinha no dia a dia de vocês, assim, de estudos? Era só leitura? Tinha revisão, construção de material? O que vocês faziam nos estudos? Sempre foi o estudo mais simples possível, cara. Né? Eu sempre olhava primeiro qual concurso que eu ia me posicionar e montava ali o meu cronograma com base nas matérias. Então a primeira coisa que eu fazia, que é o que todo mundo tem que fazer, é ler o edital. E com base nos E pesos. fazer a última prova. Mano, a galera não lê Não leu o edital. Não lê, e, cara, Não lê. não lê. cara. E tem umas coisas assim, por exemplo, em tribunal é muito comum, né? Palavrão, Em outros hein? concursos também. Peso. Tem concurso, e na área de tribunais, isso faz uma diferença absurda no planejamento. Na cara. hora que você vai montar seu cronograma. Porque, por exemplo, o TRT, Ah. se eu não me engano, agora tô tentando falar de cabeça, o TRT Bahia tem peso 3 nas básicas e 1 nas específicas, que normalmente é o contrário, o peso 2 nas básicas. Normalmente é peso 3 nas específicas. Caramba. E 1. E o planejamento muda totalmente. Por exemplo, quando você faz as contas, português em um concurso pode ter uma relevância assim de 30%, 40%, no outro, 8%. E aí o cara que está estudando, às vezes, 4 dias da semana para português, sendo que, na verdade, aquela matéria tem uma relevância de 8%, sabe? Não faz sentido. Isso daqui tira a pessoa da aprovação no primeiro concurso, por exemplo, que é o grande sonho da galera. Você acabar logo com aquela dor. Então, eu olhava muito bem esses detalhes e montava o meu planejamento. Montava o meu material, eu já tinha bastante conteúdo, né? Conforme evoluindo, fazendo vários concursos, tópico por tópico. E aí era um estudo de repetição, cara, porque eu sei que tem um monte de método milagroso de memorização, e é tudo baseado em negócio norte-americano de concurso, né? Decorar os 10 mil primeiros números do PI. Não faz sentido no concurso. Nenhum. Porque você tem que entender o conteúdo, você tem que absorver. O que faz muito sentido, que é o único fundamento que importa, é repetição. Então, cara, eu comecei a ficar competitivo em concurso, passando em vários, quando eu já tinha lido, sei lá, a parte da Constituição que realmente era importante, 30, 40, 50, 100 vezes. A repetição. Você tem que tirar a ilusão que no primeiro contato você vai dominar um conteúdo. É. Você nunca vai dominar um O conteúdo. negócio do castelo mnemônico. Como é o nome? Ah, não. Castelo de memórias. É que pra sim. concurso não funciona, assim, ficar Para decorando algumas as coisas. coisas, assim. Então, aí que tá. Um ponto muito específico. de acordo você tá com a dificuldade de complexidade gravar. Uma do tema, profunda, que não exige nada. de acordo com a complexidade do tema, eu fazia um resumo. De acordo com a complexidade do tema, eu ia sim para uma videoaula. Só que isso não para tudo. Naquilo que é simples, que é a parte de legislação, que você lê e entende, acabou, entendeu? Segue para frente, tem muito conteúdo. E sempre fazendo muitas questões. Questões com engenharia reversa, né? Que aí é estudar conteúdo. Esgotando todo o conteúdo do edital o máximo de vezes possível. Então, assim, fez o seu cronograma lá, distribuiu as horas proporcionalmente ao peso das questões e as matérias, e começou a esgotar o edital, próximo ciclo você vai ver todo o edital tudo de novo. Então isso já é uma revisão, né? Sim, que a revisão sim. nada mais é do que você ver novamente aquilo que você já Sim. viu. Sim. Então, só que assim, a nossa revisão, ela não, você não vai rever só os principais tópicos, não. A revisão é você ver tudo. Então a gente trabalha assim com ciclos. Sim, só que claro, né? Você vai fazendo as suas anotações, as suas marcações, porque o que é importante para mim não é necessariamente o que é importante para você. E isso daqui é aquilo de novo. Você tem que parar de entregar um material, às vezes, marcado, grifado. Isso não faz o menor sentido. Vender um mapa mental para a pessoa. É. O mapa mental. Cada um tem que fazer a lembrança, né? Você tem que fazer o seu. Eu não consigo entrar na sua mente. Não vai fazer sentido se você olhar o meu mapa mental. Então, eu fazia isso em pontos que mereciam esse tipo de atenção. Por exemplo, eu sempre falo, né? Competência do STF e STJ. Cara, aquilo lá é desgraça para decorar. Eu fiz um resuminho daquilo. Ou assim, Quadrinho. fiz Entendeu? um simulado depois de esgotar, sei lá, 5 vezes o edital. Fiz um simulado e tô com muita dificuldade na matéria tal. Putz, acho que eu vou fazer um resuminho desse tópico. Sim. Sabe? É uma coisa muito E específica. corrigindo de forma cirúrgica, onde precisa. É, Sim. sempre depois de você medir o seu resultado. Né? Mas a minha questão é, Não adianta você Dá falar tempo. assim, Se eu você tiver acho que eu tô mal nessa matéria. Não é eu acho, você tem que ter certeza. Sim. Porque às vezes você acha que tá mal, mas você tá voando, né? E dá tempo, e aí depende. Esses fundamentos que a gente está falando aqui é principalmente para concursos de nível médio ou até de nível superior para analista, por exemplo, que às vezes tem um conteúdo um pouco mais conciso ali, mais simples. Aí você tem que adaptar esses fundamentos para a realidade. Igual quando eu comecei a migrar para a magistratura e para a MPT, eu usava esses fundamentos de uma forma diferente. Aí eu estudava com mais e mais Mas questões ainda, entendeu? Porque não dá tempo de você esgotar todo o conteúdo. Quando você for começar a revisar, você já está há muito tempo sem aquela memória, sem aquele estudo que você já viu. O que a gente fez é ter um material totalmente sem desperdício. Para você ter uma ideia, os que a gente libera,
tem assim 10 vezes menos conteúdo do que o PDF de É cursinho isso que eu ia tradicional. falar. Às vezes você acha que não dá tempo, por quê? Porque o cursinho te joga um material de 5.000 folhas. Aí você não vai Entendi. esgotar 5 vezes. Foda, né? Impossível. Impossível. Só que a gente delimitando o conteúdo tópico por tópico, só aquilo que tá no edital, eu esgotava o edital em 15 dias. Nossa. Porque não era a primeira vez que você está lendo. Você Ó. fazia uma leitura já daqueles pontos de atenção que você tinha. Você já Já acelera, né? retomava o E eu- conteúdo. A e cada eu- vez você e assim, revisa com mais e qualidade e velocidade. Eu trabalhava, estudava só 3 horas por dia. Então, assim, eu tinha um tempo curto, eu tinha que aproveitar aquele tempo máximo. Só que eu já li 30 vezes a Constituição. Então, cada vez eu vou lendo mais rápido, sabe? Cada vez vai ser uma leitura mais, puta, eu já sei que aqui. Não vai gastar ao mesmo tempo. Então, Sim. você começa. É natural. Na primeira vez que eu estudei, eu demorei muito mais para ver o conteúdo. É, Na eu- segunda vez, você vê mais rápido. Na terceira vez, mais rápido. Na quarta vez, você está quase que absorvendo o conteúdo. É igual, a gente sempre dá o exemplo. A gente deu o exemplo de quando eu comecei. A primeira vez que eu fui ler a Constituição nesse esquema de delimitar só o que caía na minha prova, eu demorei 3 dias. Essa mesma Constituição eu estava lendo em 3 horas. Puxa vida. Mais pra frente. Então, assim, você vê como você vai otimizando, você vai E o índice de acostumando com a acerto em lei. questão era mais né? de 90%. Porque, assim, no início, você lê a lei é muito difícil, é pesado, é palavra difícil, é coisa que você não entende. Principalmente para quem não era do direito, né? Como eu, não era da área do direito. Então, começava a ver umas palavras ali e falava, meu Deus, de onde tirou eu ia perguntar isso? Pra vocês, por exemplo, eu sou um cara que não sou do direito, eu vou pegar uma Constituição, não vou entender. Sim, Não, é por a isso que você primeira demora mais na leitura, primeira você leitura. vai demorar, porque você vai ter que pesquisar a palavra, porque senão não adianta você ler e não entender nada. não vai adiantar nada. Eu, quando É. fiz o primeiro concurso, Então, por isso que eu eu lembro falo. quando eu fui ler a Constituição, porque eu já tinha começado a faculdade de Direito, só que quem fez faculdade de Direito sabe que você não vê texto de lei. Quase nada. Principalmente no primeiro ano, Não eu já tinha. É eu já nada, eu tinha um lições professor que só preliminares. ficava lendo a lei lá. Não, mas ele ainda é bom professor, então, para concurso. Porque era só lições preliminares de direito, teoria geral, Filosofia. Doutrina. filosofia, é só matéria assim. Eu lembro que eu tive LINDB. Era Eu tive lei, também. aí beleza, foi a única coisa que eu tive de matéria Cara, assim. você teve Lindbergh, eu tive Leak. Foi antes. Não, eu tive link. Eu já Eu falei do tive jeito link. novo. Eu já falei do jeito novo, que Eu vou depois dar mudou. risada porque não entendi nada, mas vou dar risada. Entra na vibe. Entra na conversa, né? Aí você não tem conteúdo. Quando eu comecei a estudar e percebi que exigia muita legislação, eu fiz o primeiro concurso que eu fiz foi o Ministério Público de São Paulo, que está para abrir agora, inclusive. Sim. E aí, quando eu fui ler a Constituição, eu falei, pô, não entendo nada aqui. Tipo, você olhava assim, coisa julgada. Você conhece as palavras, mas juntas, elas, tipo, qual que é o significado disso? Habeas data. Então era muito travado. Mas aí que vem a inteligência. Né? Inteligência não, a maturidade de você entender o que está fazendo, o que está acontecendo ali. E a humildade de pesquisar o que você Isso, não de entende, pesquisar, cara. Mas entender que você não pode se aprofundar em tudo, porque você está fugindo do perfil da prova. Aí é a grande cilada, principalmente da galera que é formada em direito. Porque, por exemplo, tá vendo um conteúdo lá, aí você vê mandado de segurança. Você que não conhece vai pesquisar. Putz, mandado de segurança, mas que graça que é essa? Você põe lá no Google, mandado de segurança. Você percebeu que é um perfil que só cobra a lei seca, o texto da lei. Você coloca lá e consegue entender que vai falar um remédio constitucional. Mano, é uma ação. É um processo. Uma ação que você entra que está na Constituição, chama mandado de segurança. Para esse tipo de prova de nível médio, acabou. Você não vai ler a lei de mandado de Você só segurança. precisa saber o que Você é não vai ver uma isso. doutrina com a Súmula, história. jurisprudência. Você não vai ver. Você vai ver no máximo súmula vinculante. Então, você entendeu isso? Entendeu que é uma ação que está prevista na Constituição? Segue. Depois, na repetição, você vai melhorando nisso. Então, você tem que tirar suas dúvidas, mas sem necessariamente se aprofundar. Se você estiver estudando para um concurso de analista, para uma galera que é formada em direito, aí você vai ter que se aprofundar, provavelmente você já sabe isso por causa da faculdade. Mas até um então tem limite que adequar também, né? a realidade do concurso com aquilo que você está estudando. É a mesma coisa que você colocar terno para ir na praia, sabe? Que é o que a galera faz, quer se aprofundar em tudo e aí não consegue estudar. Aí fala, nossa, isso não caiu na prova. Aí fala assim, nossa, isso daqui é uma pergunta difícil, tem muita pergunta difícil só de lei seca. Aí a pessoa, para se defender, ela fala, nossa, eles pediram um informativo de jurisprudência. Aí eu leio o enunciado, leio as alternativas e falo, isso daqui é lei seca, você falhou na interpretação de texto, É que às não leu a vezes lei seca. ela tá combinada com algum outro artigo, né? É um Sim, Botou de casinho. ordem ali. Sim, É, exato. Mas não sai da letra Mas de é o lei. que, se você tiver interpretação de texto, curiosidade para entender o que significa, você acerta a questão. E assim, se Entendeu? você conseguir interpretar a lei, né? Porque muita gente só lê e quer decorar, não. Você tem que fazer uma interpretação, Sim, né? por isso que no primeiro ciclo você demora.
E Eu tá acho- tudo bem. Acho que essa é a entendeu? maior selada. Porque a maioria dos alunos que tem dois alunos errados. O cara que fica abaixo do nível do concurso e o que passa muito, como você falou, o terno na praia. Mas a maioria tá abaixo, porque geralmente é exatamente isso. A galera que não é do direito Quer quer ler e decorar. decorar. Exato. Diego, eu li, cara. mas eu não entendi. Então Aí você que não, passa. não entendeu, não. Então você não adiantou nada E você aí, ler. e, aí, perdeu tempo. e aí vem o processo de ter curiosidade e entender as ferramentas que você tem disponíveis na sua mão hoje. Você estudou o artigo 5º da Constituição, que é muito pesado para quem não é formado em direito. Tem muitos termos técnicos ali, se você olhar até. É. Só que o que você pode fazer, que você deve fazer? Você tem que fazer essa pesquisa, merecer conhecimento, né? Ter curiosidade de pesquisar isso e entender o contexto, não precisa se aprofundar em nada. Só que se você está com dificuldade, faz questão. Faz questão e faz engenharia reversa. A engenharia reversa é você olhar o tema que está ali, achar a alternativa correta, que é o que você vai fazer na prova, pegar as alternativas erradas e transformar em certas. Esse daqui é o estudo mais ativo que existe. Muito louco. Né? E aí você consegue otimizar ainda. Se você faz uma bateria de questões, sei lá, de direito constitucional de 1000 questões da banca que você vai enfrentar. Aí você vai começando a entender. Provavelmente o que que você é. vai fazer todas as questões que eles podem cobrar. E você está estudando com as questões. Sim. Você está otimizando seu estudo porque você está vendo aquilo que mais cai normalmente. Né? Que é a lei de E a Pareto. forma que é a como regra sempre de Ele 20. falou que Sem deixar de ver tudo, né? Sim, Importante. depende do concurso. Em alguns concursos você vai usar o que ele falou, principalmente foi a isso. primeira vez que eu ouvi aqui no podcast. O pessoal fala de questões anteriores, beleza, você vai fazer, vai achar a correta e vai ver por que as outras estão erradas. Não, mas eu vou consertar as erradas também. Sim. Isso, cara, é assim, pensa que a Muito questão louco. é um Lego. Cada palavra é um negocinho do Lego ali, a pecinha do Lego. Desmontar e montar para fazer o sentido, é ali que você aprende, é o estudo mais ativo que existe Tem que na ver como tá galáxia. invertida ali. E mais que você- específico para Mais do que fazer E a- resumo, e você tá utilizando Pareto, que é a regra 80-20, né? Se você olhar, é histórico, cara, em tudo. E a lei de Pareto está em tudo. 20% do conteúdo do edital vai te dar uma nota de 80%. E você descobre isso fazendo questões. Então você tira o melhor dos dois mundos. Entendeu? Quando você faz isso, esse tipo de estudo que é o mais ativo que existe. E ajuda na compreensão também, né? Que nem Sim. você falou, li lá mandado de segurança. Ah, beleza, mas como que isso é cobrado, né? Como que eles cobram isso na prova? A questão ela ajuda você a entender também o que é aquilo, né? Sim. E na prática é o que mais ajuda a memorizar, né? Porque depois que você aprende de verdade, é difícil Sim, esquecer. inclusive, É. eu vi um estudo científico que os caras fizeram exatamente disso. Né? De novo, americano que gosta de fazer esse tipo de teste, e não é para concurso, mas você consegue entender os fundamentos. Eles pegaram uma amostragem ali de pessoas e mandaram essas pessoas, ó, vocês vão só ler, e depois vão fazer uma prova imediatamente. Aí eles fizeram a mesma coisa, vocês vão ler, vão fazer questões, né? Dar uma pensada a mais ali, uma aprofundada, faz você pensar mais sobre aquilo que você leu e fazer questões. fazer a prova. E fazer a prova. Nesse primeiro teste aqui, a galera que só leu foi melhor na prova. A galera que só leu. Só que aí depois eles pegaram essas duas amostragens aqui e depois de um tempo pediram para que elas fizessem aquele exame. De novo. De novo. Aí a galera que fez questões Foi melhor. foi melhor. Então Por isso quê? daqui mostra porque você consegue Absorver o ativo, conteúdo, né? você consegue jogar na memória de longo prazo. Só que isso daqui, o estudo demonstrou que demora um pouco mais para você absorver esse conteúdo, né? Porque imediatamente você não teve resultado. Então, quando a gente está falando de concurso e para você que quer se posicionar, você tem que pensar no longo prazo. Então, você sempre tem que botar questões reais de provas anteriores. E aí vem uma grande crítica também, que a gente até fez um vídeo no YouTube sobre simulado de cursinho. Porque simulado de cursinho é algo que ninguém fala, mas é uma ferramenta de venda. Não é Pra captar ferramenta lead. de estudo para te aprimorar para a prova que você vai enfrentar. Como assim? Como assim? Como assim? Porque o medo vende demais. Isso daqui eu aprendi depois, quando eu comecei a estudar sobre negócio, marketing, vendas e tudo mais. O medo vende demais. Tem. Então faz muito sentido você botar medo no aluno, mostrar para ele que ele não sabe nada e vender um material que é muito mais complexo, inclusive, do que o concurso precisa. Você põe medo nele e fala, não, você tá mal. E você está precisa se do meu enganando. material. Por exemplo, eu lembro que a menina que passou em primeiro lugar do Ministério Público da União, cara, né, no concurso, ela fez o simulado e ela foi mal, simulado de cursinho. Mal, foi péssimo. Ela estava quase desanimando. E olha como eles desanimam muitas pessoas com essa estratégia. O cursinho levava o padrão da Exato. prova. E aí, na prova, ela destruiu. Baixar lá, dá um simulado pro aluno baixar, ele vai baixar, vai mal pra cacete. E Eu ia falar, nossa, eu E aí preciso de vende um curso material. muito complexo, doutrinário. Não tem nada a ver com o que vai cair na prova. Faz sentido. Leva o padrão. Exato. E Pô, isso sacanagem. tira você daquela lógica que você montou. Tira a segurança nos estudos. Então, tome muito cuidado com isso, tá ligado? Pegue provas Muita anteriores, gente já né? perde a confiança, perdeu tudo às vezes, sabe? Na hora da prova você buga. Sim. Né?